Você já deve ter ouvido falar que a economia é cíclica, mas você sabe quais são as fases desse ciclo econômico e como investir em cada ciclo? Vem comigo que eu te explico. Antes de falar de ciclo econômico, eu sou obrigado a te explicar sobre a política monetária e como que o Banco Central faz para baixar juros ou aumentar os juros. Então vamos lá. Primeiro, como que age os bancos centrais? Os bancos centrais eles servem para duas coisas. Primeiro, uma delas é estabilidade de preços e a segunda é garantir o pleno emprego da população. Bom, legal. E como que faz no aumento da taxa de juros, né? Existe um mecanismo de alta de inflação, consequentemente, se tem uma inflação elevada, nós precisamos ter uma alta de juros, uma alta de Selic para controlar a inflação. A Selic nada mais é do que um controle, um mecanismo de controle da inflação. Ok até aí? Beleza. Então, como que o Banco Central faz para aumentar a taxa de juros? Ele vai lá e vende títulos no open marketing, aumenta o depósito compulsório dos bancos e aumenta a taxa de redesconto. Bom, o que é isso? Vou te explicar cada um deles daqui a pouquinho. E para baixar juros é o inverso, né? Ele compra títulos no open marketing, diminui o depósito compulsório dos bancos e diminui a taxa de redesconto. Vamos começar com essa taxa de redesconto. Cada banco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BTG, esses bancos eles precisam ter uma conta no Banco Central. Então, consequentemente, essa taxa de redesconto é uma taxa que o Banco Central cobra para emprestar dinheiro, vamos dizer assim, para os bancos. Então, é essa taxa de redesconto, tá? Bom, vamos falar de Open Market então. Open Marketing, cada banco, como eu já expliquei, ele tem uma conta no Banco Central. Então, se o Banco Central quer baixar juros, ele faz o quê? Ele compra títulos que estão em posse dos bancos e armazenam na carteira dele lá, no Banco Central. Então, ele tira títulos dos bancos, tá? E, consequentemente, injeta dígitos na conta corrente dos bancos lá no Banco Central. É uma forma de imprimir dinheiro sem ter impresso o papel, moeda, né? Então, o Banco Central ele aumenta a circulação de dinheiro na economia, tirando os títulos que estão em posse dos bancos e injetando mais dinheiro na conta corrente dos bancos lá no Banco Central. Tá? E isso faz com que os bancos tenham um aumento no depósito compulsório e, consequentemente, podem emprestar mais dinheiro para a população a um juros mais baixo, porque a oferta de crédito, a oferta de dinheiro na economia é maior, ok? Antigamente existiam somente os caixas fortes, né, os bancos, não existiam os bancos centrais no mundo inteiro. Então, o Banco Central ele veio justamente para fazer esse mecanismo de controlar a emissão de dinheiro no mercado. Tá? Então, consequentemente, quando se tem, então, resumindo, né, quando se tem um aumento de capital, aumento de dinheiro fictício dentro do Banco Central em relação aos bancos, esse banco ele pode aumentar o crédito, aumentar a quantidade de dinheiro que ele vai emprestar para a população, aumentando essa oferta, consequentemente reduz os juros, ok? Beleza, então como que funciona na prática? O que isso impacta diretamente o PIB, que é o Produto Interno Bruto? Bom, no primeiro momento, quando se há uma queda de juros no mercado, as pessoas e as empresas começam a ter mais dinheiro, né? Começam a gastar mais por consequência disso. O preço dos produtos começa a subir, o lucro dos empresários começa a subir também. Há um sinal de falta de produto no mercado. E o que o empresário faz? Ele vai lá, ele contrata mais pessoas, e aí vem a questão da garantia do pleno emprego, e também aumenta a sua capacidade de produção, né? Então o empresário ele vai lá,
também pega um empréstimo, alavanca a empresa para conseguir produzir mais e, consequentemente, ter mais lucro e vender mais. Só que daí vem aquela questão do dinheiro fictício, né? Porque uma hora o Banco Central vai parar com esse estímulo de queda de juros, né? Feito isso, a gente entra num declínio do PIB, né? Aquela demanda de produto acaba que não se concretiza, ela não se torna genuína, o aumento da capacidade foi excessiva, ou seja, o empresário acabou produzindo mais do que a demanda de vendas, né? As vendas acabam não vindo, o lucro do empresário começa a cair, as dívidas começam a acumular e é hora de liquidar os ativos e se desalavancar no mercado, né? Então aí vem a demissão, os empresários vendem as máquinas para poder pagar as dívidas e aí a gente começa a entrar numa nova fase aí do ciclo econômico. Beleza, então já expliquei até aqui sobre como que o Banco Central faz para baixar juros e aumentar juros e já expliquei agora aqui o impacto desse aumento de juros em relação ao crescimento do país, ao PIB, ok? Então vamos para a fase do ciclo econômico, que é a fase que trouxe você até aqui nesse vídeo. Bom, vamos lá. O ciclo econômico ele é composto por 4 fases. E a primeira fase é o início da expansão. E o que quer dizer o início da expansão? Quer dizer que a gente tem uma retomada de atividade econômica industrial, ou seja, um aumento da capacidade produtiva de um país, um crescimento, né, um otimismo de mercado. Nós temos aí o crédito que começa a crescer, né, as pessoas começam a tomar mais crédito no mercado, começam a gastar mais, né? Continua-se aí uma política de estímulos econômicos. O que é a política de estímulos econômicos? É quando o Copom, lá, o Banco Central, ele começa a cair juros, né? Ele começa a diminuir a taxa básica de juros, a Selic. Então, se você vê lá no Jornal Nacional, por exemplo, o Copom diminui a taxa de juros de 3% para 2% ao ano. Significa que ele está estimulando a economia, né? Que o Banco Central está aumentando o consumo, melhorando a economia do país, ok? Então esse é o início da expansão. Beleza. E o meio da expansão? O meio da expansão é o pico de crescimento. É quando o crédito começa aí a ficar mais forte, né? Ele começa a se fortalecer, há um pico no lucro de rentabilidade das empresas e se tem aqui uma política monetária mais neutra. Então aqui, como que a gente sabe que a gente está no meio da expansão? Quando automaticamente o Banco Central ele para, né, na reunião do Copom, lá, ele chega e diz assim, agora a gente vai manter a taxa de juros, né? Vamos pegar um exemplo mais do passado, taxa de juros em 2%. Vamos manter a taxa de juros em 2%. Isso é uma política neutra, ou seja, não há mais um incentivo no mercado de queda de juros, ok? Então aqui nós estamos no meio da expansão. Bom, o final da expansão. O final da expansão é onde se tem um crescimento mais moderado. A gente começa a ver que o mercado, né, que a economia começa a desacelerar um pouco, né? Então fica um crédito mais apertado, o lucro das empresas começa a ficar um pouco mais preocupante, porque acaba não tendo um lucro mais tão expressivo. A política monetária começa a ficar mais contracionista, ou seja, o Banco Central, o Copom, começa a elevar a taxa de juros. Então, se você vê lá no Jornal Nacional, o Copom aumenta a taxa de juros em 0,5%. Então saiu lá de 2% para 2,5%. Isso é uma política mais contracionista, tá? É uma política onde o governo quer que as pessoas parem um pouco de consumir, ok? E o final desse ciclo, a última fase é a recessão, onde a gente tem já uma atividade econômica, né, um PIB praticamente zerado, uma estimativa de crescimento muito baixa ou praticamente zerado, tá?
Esse ano agora de 2022, a estimativa de crescimento do PIB é de 0,3%. Então, só isso já nos diz que a gente está vivendo uma recessão de mercado. Tá? O crédito começa a secar porque a taxa de juros está muito alta, então automaticamente não faz sentido tomar crédito, fica muito caro o crédito. Os lucros das empresas, consequentemente, caem também. O início da política de estímulo econômico começa. Então, se tem uma inflação elevada, se tem um juros alto, mas não se tem mais crescimento, o PIB já não cresce. Então, demonstra que nessa fase de recessão, o governo ele começa a pensar a estimular a economia. Como que ele faz a estimulação da economia? Reduzindo a taxa de juros e daí logo logo a gente volta a ter o início lá da expansão, ok? Então agora, como que a gente vai investir em cada um desses ciclos? E aqui eu vou fazer um parênteses para vocês. Independente de qualquer fase, qualquer ciclo econômico, qualquer fase do ciclo, você precisa ter uma carteira diversificada e uma carteira atrelada ao seu perfil de investidor e de investidora, tá? Por quê? Porque a gente nunca sabe por quanto tempo vai durar esse ciclo. A gente sabe quando que a gente vai entrar no ciclo ou quando a gente está entrando no ciclo, mas a gente nunca sabe quanto que vai durar. Então, um exemplo é agora. Agora a gente está vivendo uma fase de recessão, agora em maio de 2022, nós estamos vivendo uma fase de recessão. Porém, o Banco Central já sinalizou que não vai subir mais do que 13% a taxa básica de juros, a Selic. Mas a inflação não está desacelerando. Então, consequentemente, é muito provável que o Banco Central tenha que subir um pouco mais esses juros. E a gente não sabe quanto tempo vai levar para a inflação ceder e, consequentemente, a gente sair dessa fase de recessão e entrar na fase do início da expansão. Então, tome muito cuidado com isso. Tá? Sempre é importantíssimo você ter uma carteira bem diversificada e alinhada ao seu perfil. Bom, então vamos lá, vamos ver quais são os investimentos que você deve comprar em cada ciclo, em cada fase do ciclo econômico. Na primeira fase, no início da expansão, é muito importante você comprar pré-fixados IPCA, que são atrelados à inflação, aqueles investimentos atrelados à inflação, e ações de crescimento. Ações de varejo, por exemplo, né, que empresas que dependem de um crescimento do Brasil, um crescimento de mercado para elas se valorizar, ok? No meio da expansão, nós vamos comprar pós-fixado e manter as ações de crescimento em carteira. Ah, mas por que pós-fixado na carteira? Porque aqui você vai ter, por exemplo, uma taxa de juros a 2% ao ano e um CDB lá pagando 170 do CDI. E ninguém quer um CDB de 170 sobre 2%. Então aqui os bancos acabam estimulando, dando taxas maiores de pós-fixado. E a gente sabe que no Brasil o início e o meio da expansão não dura muito tempo. Então logo vem uma crise e logo você vai ter uma taxa de juros mais alta da economia e vai ter lá um CDB de 170% do CDI para 3, 4, 5 anos, uma taxa excelente para quem agora tem uma taxa de juros a 13%, por exemplo. Então depois, no final da expansão, ainda é interessante comprar pós-fixado e aqui vai uma dica, troque as ações de crescimento, aquelas ações que já se beneficiaram com toda uma queda de juros, né, um crescimento de mercado, por ações de valor. Porque lembre-se, a gente já vai começar a passar por um período mais difícil da economia, uma recessão na economia. E as ações de valor, aquelas ações de saneamento, de energia elétrica, essas ações elas são mais tranquilinhas, né? Elas são menos voláteis para você enfrentar essa fase aí, ok? E comprando também ações pós-fixado, renda fixa pós-fixado, para ainda aproveitar as taxas altas que tem no mercado. Bom, e na recessão? O que a gente deve comprar na recessão?
Pré-fixado, voltamos a comprar pré-fixados IPCA e continuamos a comprar ações de valor. Então, se a gente acompanhar esse ciclo, consequentemente, a gente vai conseguir aproveitar as melhores taxas que existem no mercado, indiferente dessas fases da economia. Mas lembrando sempre, e aqui eu vou reforçar essa dica, nunca acelere demais a carteira para um lado só. Então, por exemplo, vou comprar só pré-fixado, ou só IPCA, ou só ação de valor nesse momento, nessa fase de recessão, porque está muito barato, a taxa está muito boa. Você precisa ter pós-fixado também em carteira, porque o pós-fixado ajuda a proteger a tua carteira se a gente enfrentar um período de recessão maior do que o previsto. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, essa é a melhor forma de você me agradecer. Até o próximo vídeo.